Olá, olá e boa noite. Bem-vindos a mais uma batalha de contos. Importante porque teremos Revenge Mia, que tá aí no chat, versus Sinistro. E detalhe, são os quatro últimos participantes da batalha. Daqui não passa, um vai ter que sair e tá na mão deles, Mia e Sinistro. Olá. Como que vocês estão? Hoje estamos bem aqui, esperando ansiosamente Tá bom, começar as batalhas. Certo, hoje é dia difícil, os quatro últimos. Hoje alguém sai entre mim e Sinistro, e qual que é a expectativa de vocês pra hoje? Não vou falar, eu me recuso a falar, mano. Todo mundo fala, tal pessoa vai. Eu me recuso. Ele vai. Eu não vou zicar ninguém, mano. Hoje eu não vou zicar ninguém. Quem fizer o maior Pix vence, mano. É isso. Bora lá, então, para expectativas normais pra já, porque a gente sabe que os dois escrevem. Ah, cara, manda um superchat falando, volta em tal pessoa, a gente volta ao contrário, tá ligado? Eu tô com medo, Deixa eu botar minha franjinha aqui. Vai se ferrar. Eu tô com medo porque, cara, é uma pessoa, são duas pessoas muito fortes, na minha opinião. E devido aos últimos acontecimentos, eu estou ansiosa e com medo. Tirar a ansiedade de vocês, vou mutar aqui e se preparem pra história então. Ok. Beleza. Só avisando, a Amy não tá participando hoje, ela teve problemas pra resolver, então acabou que ela não conseguiu estar nessa batalha, mas nas próximas ela vai estar, certo? A próxima, Rosa. Revenge Mia. Eu não sei como explicar o tempo certo. Dias, semanas, talvez meses. Eu perdi o contato com a minha amiga Vicky, minha amiga desde o ensino médio. Ela tinha me dito que havia recebido ameaças pelo celular e pelos correios. Ela não sabia quem era, e a princípio, achou que seria um trote de muito mau gosto. Até que um dia, ela me ligou assustada falando que quando voltou do trabalho, havia visto a casa revirada e decidiu me ligar. Alô? Eu perguntei. Ivy? Ivy, alguém entrou na minha casa. Ela tá uma bagunça. Eu acho que um ladrão invadiu. Vicky dizia eufórica. Ei, se acalma, Vicky. Procurem tudo enquanto eu chamo a polícia. Eu disse enquanto discava o número da polícia. Quanto a Vicky, ela achou de início que fosse um ladrão. Mas quando ela conferiu tudo, ela percebeu que seja lá quem havia entrado, não roubou nada. Mas apesar de ela não ter visto nada roubado, ela encontrou no chão marcas de sangue e pequenas escritas, a caneta com a mesma ameaça. Eu havia ligado para a polícia, mas de alguma forma, o caso dela foi arquivado. Como assim arquivaram seu caso? Isso claramente foi caso de invasão de domicílio. Tinha sangue no seu apartamento e eles simplesmente arquivaram? Eu dizia indignada fora da delegacia. Eu tava muito puta com isso. Eu também estranhei. Eles disseram simplesmente que não tinha o que fazer e que eu poderia tentar abrir um boletim de ocorrência em outra delegacia. Eu acho injusto isso, mas... Ivy, eu tô apavorada. Vai ficar tudo bem, Vicky. Essa polícia da nossa cidade, eles não prestam. Eles nunca prestaram. Eu dizia isso enquanto abraçava ela. Era o que ela precisava naquele momento. Apesar daquele abraço, ela ainda ficava com medo e ansiedade. Ela ficava me mandando mensagem toda hora, dizendo para eu vir para a casa dela. Chegava até a ligar chorando, implorando que eu fosse a seu apartamento. No entanto, depois de alguns dias, ela deixou de me mandar mensagens e eu comecei a ficar preocupada. Decidi então ir até o prédio onde ela morava. No meio do caminho, eu me deparei com um belo rapaz oferecendo rosas às damas que passavam. E por algum motivo, eu suspeitei da ação do mesmo, mas decidi reprimir e seguir em frente. Quando cheguei até o apartamento de Vicky, ela não estava presente. Era assustador de pensar. Parecia que ela tinha sido engolida pela terra. Sei lá, só sei que aquilo me deixava triste e perturbada. Quando saí do prédio onde Vicky morava, vi ainda que o moço ainda estava entregando rosas. Eu ainda assim passei direto,
mas repentinamente o rapaz se aproximou de mim e ele me entregou uma rosa e sorriu. A princípio eu sentia estranheza, mas ao mesmo tempo um pouco mal por ter, mesmo que não muito, julgado ele. Enquanto eu ia para casa, pensava em como não encontrei Vicky. Eu queria que ela estivesse bem. Eu desejava que ela realmente estivesse bem. Se passou mais dias e dias. Eu guardei a rosa, que parecia querer murchar. Eu não sabia o que fazer com ela, e eu senti que tudo começou a desandar desde aquele homem que me ofereceu essa rosa. Eu sentia como se estivesse sendo observada. Eu não me sentia segura para sair de casa. Mas eu queria me proteger. Mas eu tinha que sair pelo meu trabalho e pela Vicky. Eu tinha que encontrá-la. Antes daquele sentimento de medo, eu havia colocado cartazes com a foto dela, mas eles pareciam ser arrancados dias depois, quando eu voltava para conferir. Parecia que alguém não queria que eu a encontrasse. Um dia eu estava ao caminho do trabalho. E, mesmo com medo, decidi pegar um atalho. Esse atalho se localizava próximo a um bosque, e por coincidência, eu reencontrei aquele mesmo rapaz. Ele estava bem vestido, trajado com um terno que acredito que seria da cor bege, assim como da última vez. Mas eu notei algo. Uma maleta nas suas mãos que eu jurava ter visto manchada de alguma coisa vermelha. Eu decidi ignorar e seguir em frente. Eu não tinha tempo de falar com ele, pois eu precisava ir ao trabalho. E depois colocar mais cartazes de desaparecimento da Vicky. E eu ainda tinha fé, uma tola fé, que ela ainda estivesse viva. No entanto, esse mesmo rapaz trajado não ficou no mesmo lugar. Quando me virei, ele estava começando a me seguir lentamente. Eu reparei rapidamente e fiquei alerta, o medo começando a me dominar. Eu apertei o passo para confirmar se ele estava me seguindo, e de fato, ele apertou o passo também. Eu comecei a me apavorar e disse: "Por que você está me seguindo?" Mas nenhuma resposta daquele homem vinha, só apenas um sorriso que eu sentia, de mau presságio, um horrível mau presságio. A adrenalina do meu corpo subiu e eu comecei a correr como podia, mas graças ao meu maldito salto que eu estava usando, eu não consegui. Eu caí de cara no chão, machucando o meu joelho e torcendo o meu pé e meu rosto, que sangrava. A dor queimava, mas isso não se comparava ao terror que eu sentia. Eu só conseguia tremer e tremer de desespero. Eu logo depois senti um grande puxão no meu cabelo. Eu sabia que era aquele homem. Era ele que estava puxando. E com isso, eu senti ele me arrastando pelos meus cabelos até o bosque. Quando ele chegou ao meio, ele me jogou agressivamente no chão. E depois, eu vi que o mesmo tirava um facão de cortar carne da sua maleta, que de dentro também começava a cair algumas rosas. Ele apontou com a faca no meu cabelo, onde por coincidência estava a mesma rosa que ele me entregou, que apresentava sinais de estar quase murchando. Eu finalmente cedi e comecei a chorar, achando que ele queria a rosa de volta. Eu peguei ela e perguntei: "Você quer a rosa, não quer?" Eu perguntei aos prantos e ao mesmo tempo soluçando. E com isso, eu fui para trás, sentindo algo no meu joelho, algo frio e nojento. Quando olhei para o lado, eu gritei de horror. Era a Vicky, quase em um estado muito alto de decomposição, tanto que eu só conseguia adivinhar que era ela pelas vestimentas. Eu no mesmo instante me afastei desesperada, pois ao vê-la, soube que era meu fim. Eu vou ter o mesmo fim que a Vicky teve, e meu fim seria extremamente doloroso pelo jeito. O homem começou a chegar perto de mim, e eu comecei a hiperventilar. Eu fui agarrada pelo pescoço e senti a faca do mesmo me furar lentamente. Eu sabia que implorar não iria fazer nada, mas eu continuava. Por fim, ele decidiu acabar com tudo, tirando a rosa do meu cabelo e fazendo o serviço dele, esfaqueando, esfaqueando e esfaqueando, ao ponto que meu estômago ficasse aberto e quase saísse de dentro da minha barriga. Ele começou a cortar minha garganta agressivamente, e quando acabou, pisou fortemente em minhas costas. Eu senti o próprio inferno nessas dores. Quando ele acabou, ele foi para trás e pegou as rosas que caíram da maleta do chão, e por fim, aquela rosa murcha, que ele segurava delicadamente como um bebê. Então, ele disse: "Que pecado! Como ela pode ter te maltratado assim?" Com o resto da minha visão, que ficava turva, eu via que ele começava a ir embora. Eu não tinha como gritar por ajuda. Eu não tinha voz, e muito menos cordas vocais agora. Mas de algo sabia. Ele fez isso com a Vicky, com a minha amiga. A amiga que eu compartilhei tantas memórias juntos dela. Que sempre me ajudou por alguma merda de razão, mesmo que eu saiba que ela nunca faria mal a ninguém. Ele me entregou a rosa
porque ele sabia quem eu era. Ele me observava. Eu não estava louca. Eu, desde o início, estava fadada. Eu não tinha escolha. Então, com isso, eu apaguei, sabendo que aquele homem iria atrás de uma próxima rosa, fazendo outra vítima. E o que eu mais queria agora é encontrar a Vicky no pós-vida. Atrás de uma árvore, um homem com vestimenta de um policial segurava uma câmera fotográfica. Ele tinha uma expressão séria. Ele pegou seu walkie-talkie e começou a falar. Karen, na escuta? O homem perguntava. Afirmativo, o que aconteceu, Carlos? Karen perguntou. Eu consegui gravar algo. Infelizmente, eu não consegui salvar a mulher. Pobre dama, ele só quer caçar mulheres. Carlos dizia com um tom de decepção. Conseguiu achar mais alguma outra pista ou coisa? Karen perguntava curiosa. Afirmativo. Eu encontrei um corpo em estado altíssimo de decomposição ao lado dela. Acredito que seja o corpo daquela garota. Carlos afirma. Victoria Rogers? Karen perguntou novamente. Confirmado. A própria em um estado horrendo. Finalmente essas merda de caso não serão mais arquivados e eles ouvirão a porra das nossas palavras. Finalmente pegaremos esse filho da puta feminicida. Esse maldito assassino das rosas. Carlos dizia. A não ser que esse cara tenha comprado a polícia, eles não vão poder arquivar mais nada. Enfim, quando voltar para a viatura, me avise. Eu fico preocupada com você. Muito mesmo. Karen respondeu. Eu sei, Karen. Eu sei. Eu vou. Eu prometo. Câmbio, desligo. Conversa terminada. O Brank, ele falou que foi uma boa história. O Tord também eu gostei. Se vocês tivessem que dar uma nota, o que vocês pensam? Como que vocês avaliam? 7/10. Eu gostei. Interessante, interessante. 8/10 são notas boas. 7/10 também. Tá entre a média do 7 e do 8. Achei legal. Deixa eu só vamos dar uma espiadinha neles rapidinho. 7,5 acho. Gostei, uma boa nota também. Vamos dar uma espiadinha rápida neles. 4, cortou. Tô prestando atenção, tentando entender o que eles querem. Estão discutindo legal ali. Só dando uma espiada rapidinho pra ver como eles estão nisso aqui. Só tô esperando eles discutir sobre. A gente entra pra conversar com eles um pouco, pra saber qual que é a opinião deles. Quem ganhar dessa entre Sinistro e Mia vai subir pra enfrentar a Yuki. E depois quem ganhar entre Yuki e o próximo vai subir pra enfrentar o Cafezinho. Então aqui a gente já define o quarto lugar. Depois vem o terceiro. E aí o primeiro e o segundo que vai ser a final. Ou seja, vamos ter mais 3 episódios de Batalha de Conto. Então tá acabando, mas tá divertido. Como que foi até aqui? Vocês têm uma história que vocês gostaram mais? Cheguei. E aí? Olá, olá. Olá de novo. Bom, a história da Mia, eu senti que teve 3 ou 4 pontos ali meio desconexos da história. E depois, assim, por ser uma parte que já era para ter um início que a gente devia supostamente conhecer, eu acho que essa história aqui, como a gente não conhecia outra história, né, outra parte, ficou um pouco desconexa ali, umas coisas sem explicar, sabe? Então, tipo, me confundiu muito ali umas partes, que eu até fiquei, tipo, o que tá acontecendo aqui? De repente, tava contando isso, passou para outra cena que não contou muito bem a situação ali. Então, mas foi até... Podia ter sido melhor explicado ali umas coisas, mas foi uma história muito boa até. Tá, deixa eu organizar os pensamentos. Eu achei a história boa, baseada em casos criminais, que é algo que eu gosto bastante. Tenho bastante afinco por conhecer, estudar e ter curiosidade sobre. Mas eu acho que ela poderia ter desenvolvido um pouquinho mais. Talvez sobre o lado do assassino, não sei. Eu gosto dessa parte, acho interessante. Mas falando da história como ela está, eu acho que a Mia pecou um pouco no que ela falou agora no chat, de que isso é o remake do segundo capítulo. Talvez teria sido melhor se ela tivesse usado o primeiro capítulo, porque foi isso que a Jessie disse. Ficou um pouco desconexo, tipo, ficou linear, a gente entendeu, só que
teve pequenos pontos que ficaram desconexos e a gente ficou tipo, ok, deixa eu entender exatamente o que tá acontecendo. E também eu achei que foi uma história previsível, eu acho. Tipo, como a gente tá neste ponto da batalha, eu esperava talvez. Não sei se foi um erro meu esperar muito, mas eu esperava algo que, tipo, uou, ok. Sabe? Tipo, que me causasse esse sentimento de, tipo, certo, algo está acontecendo aqui. E foi uma história previsível. Tipo, não foi uma história ruim por ser previsível. Existem histórias muito boas que são previsíveis e tá tudo bem. E essa foi uma história boa e foi previsível. Só que neste ponto da batalha, este ponto que estamos, eu acho que talvez ela poderia ter ousado mais. É Mano, isso. pra mim, essa história ela me lembrou um pouco uma história do Stephen King, que eu não vou ter certeza do nome agora. Não sei se era o Homem que Adorava Flores ou o Homem que Amava Flores, eu não tenho certeza agora. Alguém pode dizer aí no chat se souber. Essa história, tipo, ela teve alguns pontos que, na minha opinião, faltou explicação, tipo, faltou aprofundar. E pra mim foi realmente o ponto que a Cassie bateu, que foi um erro ter pego, tipo, a segunda parte e feito um remake, porque por mais que a história tenha sido bastante linear, tipo, dá pra ser uma história que foi aberta e fechada entre aspas, né, com o final aberto. Ainda assim, foi aquilo que foi muito previsível, faltou muita coisa, na minha opinião, sabe? Tipo, era o que eu esperava, mas foi muito água com sal. Não tá ruim, mas eu acho que pra esse ponto da batalha, eu não sei se foi uma boa ideia, sabe? Tipo, eu não sei se ela devia ter feito isso. Se ela tivesse, talvez, pego a primeira parte, talvez fizesse mais sentido, porque, tipo, eu pelo menos fiquei com o pensamento. Tá, mas por que a polícia tá agindo assim? Ou quem é que tá arrancando esses cartazes? Eu pensei muito nisso. Bem pro final, na real, no início eu não tinha percebido, mas discutindo, eu realmente fiquei com isso na cabeça. Eu senti que faltou alguma coisa. Tipo, a história realmente foi linear, ela foi boa. Eu não sei se vai ganhar, se vai perder, mas eu acho que nesse ponto ela não deveria ter feito isso. Ela foi por um caminho muito arriscado. É basicamente a minha opinião. E foi o que a gente também conversou, desculpa voltar aqui rapidinho, que foi questões de colocar uma história que tem continuação ou que antes tem alguma coisa que foi, Então, porque já aconteceu. tem chance de. Tem chance de você conseguir ganhar com isso. Mas ao mesmo tempo é muito arriscado. Porque tem que ser, Sim. tipo, você tem que deixar a pessoa querendo muito continuar lendo. E depois, como tá no metade, né, entre aspas, então a gente tem que deixar a pessoa já entendendo a história, que é diferente. Então a gente já chegou no momento que a gente não estava entendendo alguns pontos ali. Mas eu acho que se tivesse uma nota no final, tipo, acontecimentos antes, até no início, na real. Eu acho que talvez funcionaria melhor. Aconteceu isso e aquilo, talvez isso ia dar um maior gancho e assim. Agora, como não tinha nada e só tava a história, acho que ficou um pouquinho. Entendi. Sim. Mas eu não sei se vai ganhar ou não, mas a história tava boa em si. Mas só que só tinha uns pontos aí a debater, né? Foi quase a mesma estratégia do Booming, basicamente. Que também ele começou uma série. Certo. Sim. Sabe o que é foda? Eu achei que o Boom ia ganhar com a estratégia dele, só que... Porque ele me hypou muito, tá ligado? Só que não foi, mano, não foi pra ele. Entendi. É muito arriscado fazer isso. Tipo, é muito arriscado. Porque a gente escuta a história meio no escuro, sabe? Tipo, tá, tem uma continuação, mas daí ficou por isso, sabe? Tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom. Certo. Tem que ser muito bom. Então, preparados pra próxima? Preparado. Sim. Então já se preparem que eu já solto. Não sei, eu tô confusa, mano. Cadê meu Confuso, cabelo, né, minha franjinha Cassie? vermelha pra cá, Seu mano? cu, ZK! Ai, mano. Bom, os jurados estão sendo, pra essa etapa do torneio, tá certo, eles estão sendo mais rígidos, dando os pontos dele, mas eu acho que é legal, é que nem a Mia falou aqui mesmo no chat. Abraço críticas de qualquer forma e devo fazer um remake das outras partes. E tá certo, você não precisa se abalar com nada de comentários dos jurados, ainda nem vi uma próxima história. Então, bora ver a do Sinistro agora. Os quadros da rotina Wesley. Sinistro.
Eu sabia que iria me dar bem com a senhora Rutina Wesley quando nós nos conhecemos. Ela estava sempre sorrindo com o seu perfume doce que eu não conseguia distinguir. Costuma fazer bolos de limão e laranja regularmente, sempre assiste aos programas com volume baixo na sua TV antiga. Eu fui contratada por um dos seus filhos para cuidar dela. Ela reclama constantemente de dores nos joelhos que limitam a sua locomoção pela casa. Quando a conheci, parecia perfeita demais, mas mostrou uma peculiaridade que no início não pareceu algo alarmante. Querida, ela iniciou sorrindo, semicerrando seus olhos, que era um verde e outro castanho. Eu preciso lhe pedir algo importante. O seu sorriso diminuiu um pouco. Eu quero que você conte todos os quadros da casa, cada um com muito cuidado. Se por acaso você perder as contas, deve contar novamente. E não pode esquecer quantos foram. Às vezes, a quantidade pode mudar. Agora, seu sorriso diminuiu completamente, até retornar rapidamente. Tudo bem, eu disse com gentileza. O que isso significa? Alguma mania de velho? Talvez um teste esquisito? Me livrei da linha de perguntas como se sua ordem fosse divagações de alguém antigo e solitário. Sua casa tem muitos quadros antigos. A maior parte das pinturas parece que foram desenhadas iguais à fotografia de um RG. Há também algumas coisas inusitadas, como um homem fitando de lado, outro também de costas, um quadro vazio de um sofá, normais que você encontra nos lares de avó, sabe? Quadros que ficam tanto assustadores tarde da noite quando alguém se levanta para ir ao banheiro. Ela levantou da mesa e foi rezar como de costume e se deitar. Outro ponto positivo é que não é aqueles velhos que gostam de conversar, carentes de atenção. Suas palavras são só quando há necessidade, e isso enriqueceu muito a nossa amizade. Aquela foi a minha primeira noite, e não via problema de fazer o que ela me pediu. Foi tão boa para mim. Antes de dormir, eu comecei a contar os quadros. Tinha 47 quadros. Os quadros estavam por todos os lados da casa, até nos banheiros. Foi mais uma estranheza dela que eu não tinha notado como algo estranho, até dar mais atenção nos detalhes. Pensando bem, dá um ar de modernidade à casa. Na próxima noite pensei se deveria contar os quadros novamente, porque já sabia quantos tinham. Mas eu resolvi fazer. Percorri todos os cômodos da casa e dessa vez notei haver algo diferente. Estava faltando um quadro. Contei novamente, e estava faltando um quadro. Eu pensei em perguntar a ela, mas não queria atrapalhar o seu sono, e era apenas um quadro, não parecia algo importante. Comentei com ela quando estava preparando o seu banho, assim que amanheceu, e ela sorriu dizendo que às vezes eles somem, e que eu não precisava me preocupar enquanto contasse os quadros. Na próxima vez que contei, os 47 voltaram. Fiz novamente para ter certeza, e eu não sabia qual dos quadros tinha desaparecido. Eu havia recebido um dos seus filhos com seus familiares, e eles demoraram para sair nesse dia. Fiquei o tempo todo curiosa para ver se teria alguma manifestação ou comportamento sobre os quadros, mas não deram atenção para eles, ou não perceberam em nenhum momento que eu estava observando. Esperei que além da senhora Rutina, o seu filho comentasse sobre o quanto é bizarro e assustador os quadros, mas ele não fez. Muito menos falou sobre o ritual da sua mãe. Apenas foi uma longa noite tediosa, sem nada fora do comum, em um encontro familiar. Senhora Rutina estava cansada, então ela foi para a cama. Eu também. Estava desligando os interruptores e fui para o quarto, e lembrei que não tinha contado os quadros. Quando comecei a preparar minha cama, resolvi desistir e ir dormir. Eu ainda não tinha pegado no sono quando eu ouvi um barulho de móvel sendo quebrado. Eu saltei de imediato, preocupada com o que poderia ser. Talvez poderia ser algo perigoso. Caminhando descalça pelos pisos de madeira frios, não deixei de perceber os móveis quebrados como tinha imaginado, pratos jogados, tudo bagunçado. Na minha busca desesperada pela senhora, não deixei também de examinar os quadros todos com as pessoas. Elas estavam viradas completamente na minha direção. Inquieta, olhei por cima dos ombros, e assim que passei por eles, os seus rostos estavam virados ao contrário de mim. Eu tive uma sensação que eles poderiam voltar aos seus semblantes assustadores na madrugada na minha direção, e o pensamento disso me deixou enjoada. Fiquei mais aliviada quando tive certeza de que não tinha ninguém na casa. Fui logo ao quarto da senhorita Rutina, e ela estava dormindo. Na porta do seu quarto, vi os quadros com os rostos virados na minha direção. Um desconforto me dominou. Alguma coisa errada sobre as pessoas nos quadros.
algo intensamente me causando uma inquietação e medo. Tinha perdido algo que não estava conseguindo encontrar, como aquela sensação que você entra em um quarto e esquece o que está procurando. Quando mirei novamente para os quadros, os seus rostos estavam virados na minha direção, o lado contrário de antes. Algo na minha alma disse que eu deveria contar a eles antes de começar a arrumar a casa. Dessa vez haviam 51 quadros, e de alguma forma eu não conseguia identificar quais eram os quadros extras. Após terminar de contar, entrei em um novo cômodo. Os quadros estavam normais como deveriam estar na primeira vez que os vi. Foi a noite mais longa da minha vida arrumando e colocando os móveis nos seus devidos lugares. Fiquei na dúvida sobre o que aconteceu. Poderia ter imaginado os quadros porque estava muito cansada, mas os móveis não tinham uma explicação racional. Quando ela acordou, eu não queria causar incômodo para ela sobre o acontecimento. Porém, mais tarde no mesmo dia, ela estava de frente a um dos quadros e me chamou. Fitou para mim com atenção e perguntou se tinha acontecido alguma coisa na noite passada. Eu disse que não. As suas palavras me deram uma enxaqueca. Ela permaneceu me observando como se soubesse que eu tinha escondido um segredo. Permaneceu segundos infinitos até que ergueu um pouco as sobrancelhas, mas depois ergueu os lábios e acenou com a cabeça como se entendesse. E apreciei que ela não tenha perguntado mais nada sobre isso. As coisas não ficaram boas posteriormente, pois surgiu coisas sutis. Uma corrente de ar, embora as janelas estivessem fechadas, sons estranhos tarde da noite, e o mais perturbador, uma sensação crescente de estar sendo observada. Quase que esqueço, por mais que tenha ficado claro, o quarto em que durmo há os seus quadros. Talvez eu não tenha prestado atenção suficiente, mas tive certeza que não eram as mesmas pessoas nas outras noites. Ou talvez, olhando demais para aqueles quadros, tenha borrado a minha própria percepção desses rostos pintados. Contar os quadros foi ficando cada vez mais difícil. Quando finalizava o último, parecia que a soma sumia da minha cabeça, e eu precisava contar mais uma vez até conseguir ter certeza quantos foram. Nessas ocasiões, poderia jurar que os seus rostos estavam levemente sorrindo. Era uma noite de tempestade horrível. A senhora Rutina reclamou de dores em seu implante metálico de uma das pernas que ela havia quebrado. Explicou que em tempos ruins assim, fica doendo. O desconforto nos seus joelhos, segundo ela, não se compara a dias chuvosos. Dei alguns remédios para a dor e um comprimido fraco para que ela dormisse. A tempestade estava causando muitas infiltrações. A grande quantia de água parecia não ter fim. Comecei a enxugar todos os lugares e estava um inferno. A tempestade não descansou, uivando feroz. Eu estava usando o rodo, espremendo e juntando em um balde com água acumulada. Minha mente saiu da atenção do piso para os quadros e percebi que os quadros estavam vazios. Juntei os lábios tentando processar tudo isso. Se alguém me contasse que presenciou pessoas em quadros que sumissem quando desejavam, eu iria interpretar como alucinações uma brincadeira mal feita. Mas eu tinha visto, eu tinha testemunhado em primeira mão, e isso me aterrorizou. Quase que imediatamente, assim que percebi a estranheza, ouvi uma melodia baixa de uma voz rouca cantando em algum lugar. Parecia uma canção de ninar baixinha, como se fosse alguém muito velho cantando para um bebê, mas era difícil dizer de onde vinha. Senti o desejo de começar a contar os quadros. Larguei o rodo e foi isso que fiz. Em determinado momento a melodia cessou. Não havia razão para isso me assustar, mais do que já estava. Logo, eu senti os pelos dos meus braços se arrepiarem de alarme quando eu percebi um movimento na altura da minha visão periférica. O pânico percorreu meu corpo, preparando-me para lutar ou fugir. Eu respirei fundo, tentando acalmar o meu sistema nervoso que estava me preparando para o pior. Foi quando eu mirei para o lado onde estava um quadro vazio e vi um quadro agora ocupado por um homem vestido de gravata, olhos bizarramente arregalados, com um sorriso com muito mais dentes que deveria caber na sua boca. Eu entrei em choque, vítima de horror. Antes que percebesse, eu estava correndo. Desesperada, eu fui tentando contar os quadros enquanto ele saltava entre eles. Tentei contar o máximo que podia, mas acabei sendo vítima do piso escorregadio e caí batendo fortemente as costas contra o chão. Fiquei ligeiramente tonta com a pancada, mas consegui recuperar a minha consciência imediatamente. Eu não fui rápido o suficiente quanto ele, que se deslizou para fora do quadro com seus pés presos dentro da moldura, como se fossem raízes de uma árvore no solo. Me agarrou pelo cabelo, fora do quadro. O seu rosto parecia ter sido esticado, como se tivesse algo puxando a sua pele por baixo e em cima desfigurando a sua imagem como aquele quadro do grito. Eu tentei lutar contra os seus dedos longos e ásperos.
Vi que agora os outros quadros estavam ocupados e todos pareciam felizes assistindo a cena. Agarrei os lados da parede contra o quadro assim que estava perto o suficiente para ele puxar para dentro. Eu já estava sem forças, sentindo ele arrancar os fios do meu cabelo. Então, ouvi a voz de Rutina. Largue ela agora. Ela disse o que acreditei ser o seu nome. Ele olhou na sua direção e seu aperto foi diminuindo. E agora, todos os quadros estavam mirando na direção da velha senhora de camisola. Ela começou a apontar um longo dedo para eles e os numerando cada um. O homem estava se ajeitando em uma posição de fotografia quando ela apontou seu dedo indicador, que pareceu bem mais longo do que deveria ser um dedo humano na sua direção, fazendo uma caranca para o agressor. O seu número foi um 12. Rutina foi caminhando descalça, um som molhado contra o piso, numerando todos. Fui acompanhando e ajudando até chegar no último. Ela pareceu refletir alguma coisa distante quando estava de frente do último quadro. Eu fiquei em perfeito silêncio, aterrorizada e confusa, em um estado de choque sem reação. Antes que eu fizesse qualquer pergunta, ela cortou o silêncio com a sua voz doce, um pouco mais forte do que foi na vida. Existem algumas lendas que eu ouvi envolvendo a contagem de objetos, trazendo consequências boas ou ruins nesse ritual. Há uma delas popular em algumas culturas orientais sobre contar trens. Diz, se você começar a contar os vagões de um trem que está passando e não conseguir terminar, terá má sorte. A natureza exata da má sorte pode variar dependendo da região ou da pessoa que conta a história, mas geralmente envolve algum tipo de azar nos dias seguintes. Agora, eu estava olhando os quadros, pertos e distantes, parecendo portas de gaiolas com cães perigosos dentro de um canil contidos. Isso é algo muito antigo que nem a internet pode explicar. Tem raízes quando os trens eram uma força poderosa e misteriosa. Contá-los poderia ser visto como uma tentativa de controlar essa força, e não conseguir completar a tarefa seria um sinal de que você não tinha esse poder, atraindo consequências e futuros inimagináveis. Ela suspirou fundo quando terminou o seu discurso e comentou sobre a bagunça que a tempestade causou na casa. Disse que precisávamos dormir porque amanhã seria um longo dia. Me pediu para carregar o seu quarto. Nós não trocamos nenhuma palavra mesmo no dia seguinte. Continuo contando os quadros mais de uma vez se for necessário, para que não aconteça algo semelhante do que presenciei naquele dia. É de se esperar que não estou bem com tudo isso, mas Rutina é tudo que eu tenho, e não quero deixar ela sozinha, e ela se recusa a sair ou explicar a origem do seu ritual. Bom, todas as noites eu vejo aqueles rostos como inimigos e conto cada um apontando o dedo como ela fez, os numerando. E essa foi a história do Sinistro. E aí? Votação ainda tá aberta. Eles estão decidindo, estão conversando já o que eles acharam da história. Mas eu quero saber de vocês do chat. O que vocês acharam da história? Lembrei de um curta de terror do SBT. Os quadros das crianças que choram. Tem essa pegada, não tem? Eu fico contando coisas várias vezes sem terminar. 6 de 10. Gostei demais. A construção foi longa para um desfecho não tão gratificante. Interessante. Boa demais, vai ser difícil escolher uma. Legal, Tord, gostei também. Bom, se a gente olhar, muito bom. Se a gente olhar na votação, estamos 57 a 43. Deu uma mudada, hein? Deu uma mudada. Muito bom, 9/10, gostei muito. Interessante, vamos dar uma espiada. Uma pequena espiada no porão, pra ver como eles estão. O que eles estão falando? Só uma olhadinha rápida. Estão pensando, tem esse ponto aqui que ele fez e tal, aí ele contou na história isso aqui, pra mim eu acho que era isso que tava acontecendo, entendeu? Aí a Jess tá, não acho que seja isso. Será que é isso? Não, talvez. O ZK, faz sentido ser, mas pensa pelo si. Cara, muito bom, muito bom. 8/10. Foi criativo na ideia. Um 8/10 também. Então pelo que a gente tá dando as notas aqui, dê a nota de vocês. A gente tá na mesma média por enquanto, hein? Ao lado do Sinistro eu me sinto um aprendiz. Talvez eu precise aprender com ele. Isso é legal porque eu acho que a batalha, além de evoluir os escritores,
cria essa competitividade para as pessoas ficarem torcendo e assistindo e tudo mais. É divertido. Dou uma nota 8. Pela nota do chat, a gente tá bem empatado. Olhando também a própria votação, também tá bem empatado. Então... vamos ver o que eles vão ter que decidir aqui. A Jessie foi correndo. Tadinha. Vocês têm a oportunidade de falar o que quiserem. Sintam-se à vontade. Liguem para suas... Ah, não é isso, né? Calma aí. Posso falar, Jessie? Posso falar? Você quer respirar um pouco? Ok. Eu gostei demais mesmo da temática da história, do lance dos quadros e tal. Eu já tinha visto um pouco sobre essa tradição, digamos assim, entre muitas aspas, porque eu não sei a origem, não sei de onde veio, mas enfim. Já tinha visto um pouco em outras histórias, em filmes, sobre essa tradição de alguns países de contar quadros. Então eu achei muito interessante ele trazer isso. Eu gostei bastante da escrita. A escrita do Sinistro é uma escrita muito boa, a gente não pode negar isso. Mas não foi uma história que me empolgou, assim. Tipo, o Sinistro já escreveu histórias que me pegaram muito de surpresa. Então eu esperava talvez um pouco disso, de tipo... quebrar expectativa, sabe? Tipo, eu esperava muito uma quebra de expectativa muito grande, mas foi uma história muito boa. Eu gostei bastante da história. Gostaria de saber mais sobre os porquês da mulher da Sarah, porque no início eu tava achando que ela ia ser a vilã da história, digamos assim, mas depois ela se mostrou uma pessoa boa, só que me ficou meio... queria entender mais sobre ela, tipo, me deu vontade de escutar mais dessa história e se houvesse um segundo capítulo, seria uma história que eu gostaria de ouvir, entendeu? Então eu gostei bastante dessa. Então, 1-0. Sim. Certo. Vamos lá, então. Talvez eu já... Bom, a do Sinistro, eu ainda tô um pouco ofegante porque eu tenho asma, gente. A do Sinistro, já no ponto de... Ok, foi bem encaixado os pontos, ele sempre escreve muito bem, sim. Não quer dizer que a Mia não escreveu bem, a Mia me escreveu muito bem, sim. A questão é que aqui a história foi mais linear e mais bem explicada. Então, o meu ponto é que, digamos que o Sinistro contou melhor, mas teve o quê, né? Aquele quê que faltou, sabe? E nesse ponto da batalha, apesar de ele estar agora, sei lá, fazendo as histórias assim, já com surpresa sempre, etc, né? Nesse ponto da batalha, eu acho que ele pecou um pouquinho de não ter posto um temperinho a mais, entende? Aquele quezinho de caralho, foda e tal. Mas foi muito boa a história, assim. Então, por causa da Mia, eu não ter entendido certos pontos e faltado certos pontos ali dela explicar e assim, meu ponto vai pro Sinistro. 2 pontos sinistros. Meu voto já nem vale mais, mas eu vou dar minha opinião ainda assim. Primeiramente, eu vou começar alfinetando. Eu esperava mais. Dos dois, sendo bem sincero. Eu esperava mais. Mas, ok. Sobre a história do Sinistro. Ele conseguiu escrever muito bem, pegou um assunto interessante, gerou curiosidade. Eu fiquei até pensando de onde é que será que ele tirou esse negócio de contagem de trem, etc. Tipo, eu não sei se tem alguma origem, tipo, em alguma lenda real, alguma coisa do tipo. Ele escreveu muito bem sobre isso, mas no momento que a gente tá, eu esperava que, tipo, ia ter um bagulho, tipo, puta plot twist, mind blower, tá ligado? Foi bom, ele conseguiu fazer um bagulho que, na minha opinião, a Mia pecou bastante, que foi eu querer saber mais sobre a história. Tipo, por favor, poste uma continuação. Eu fiquei, tipo, em alguns momentos pensando, tipo, tá, isso aqui é legal, mas será que isso vai acontecer? Teve uma hora, por exemplo, que eu imaginei, ela esqueceu de contar os quadros
E aconteceu isso. Provavelmente vai ter um quadro disso agora. Eu tava imaginando mais por essa linha. Tava imaginando pela linha de, tipo... se você não faz o bagulho, você meio que vira um quadro, entre aspas. Tipo, todos esses quadros foram de acontecimentos. Não foi isso. Mas não foi ruim por não ser isso, sabe? Tipo... eu senti que tava faltando, a explicação foi muito boa, mas ainda faltou aquela continuação com alguma tragédia, alguma coisa. Eu gosto de tragédia, gente, desculpa. Ele foi mais pro lado sobrenatural e mistério, tipo, eu gosto de histórias de mistério também. E pra mim ele ganhou. Óbvio que ele já ganhou, não tem mais meu voto. Não tem como eu votar mais. Mas a história dele foi melhor por esses pontos. Certo. E na história dele também eu imaginei isso, que ia acontecer alguma coisa com ela, porque ela não contou, assim, né? Mas ainda bem que não aconteceu, porque não foi tão, tipo, já esperava que ia acontecer isso. Não foi previsível. Entende? Ainda bem que não foi tão previsível assim, porque a gente tava imaginando certas coisas e não ia pra essa linearidade, sabe? Então, isso foi muito bom também da história dele. Legal. Bom, então, agora eu vou até parar essa música aqui. Já sabemos que o Sinistro está na próxima fase. E temos os três últimos. Os três, mano. Os três. Os três cavaleiros do Apocalipse, não caiu, mano. Não caiu. Sem favoritismo, só análises complementar de todos que vocês viram até agora. Quem vocês acham que vai ganhar? Quem vai ser o vencedor? Não pergunta isso, cara. Eu costumo zicar. Para de zicar, ZK. Para aí. Mas eu tô ansiosa para ver uma batalha entre o Cafezinho e um deles dois, dos próximos. Você vai zicar pelo mesmo lado que eu, mano. Não, eu não falo mais. Não, mas aí você falou que vai acontecer. Não, Faz mas sentido. tá bom, mas eu não sei qual dos dois vai ganhar, então eu não vou falar qual dos dois vai faz ganhar. sentido. Não vou zicar nenhum dos dois. Tudo bem, vocês não vão zicar. Não, Droga. é porque não, assim, é que os dois escrevem muito bem. É porque tem um ponto. O café até agora não caiu. Então. Ai, dizer que bom que você falou. Eu ia falar. Mas, o café tá à mano, espera agora dos dois passarem pra cima, né? Um Sim. dos dois agora batalhar contra ele. Então eu tô ansiosa pra essa batalha. o Cafezinho, ele trouxe, tipo, todas as histórias dele foram algo, tipo, muito de questões sociais. Eu tô muito ansiosa pra ver que ponto ele vai puxar agora. Porque, tipo, mano, eu acho que ele, na minha cabeça, ele já falou todos os pontos que seriam mais interessantes, assim. Aí eu fico pensando, será que ele vai mudar a abordagem dele? E mudar o estilo de escrita, digamos assim? Ou ele vai trazer algo que, tipo, a gente não tá prevendo? E eu estou muito ansiosa, porque, tipo... tanto a Yuki quanto o Sinistro tiveram muito tempo pra estudar o Cafezinho. Então eles já sabem, a gente já sabe como que ele O pior é escreve. que eu tenho uma teoria do que ele vai escrever, mas, tipo, vozes Não da fale. minha cabeça. Vozes da minha cabeça. Então, tipo, a Yuki e o Sinistro, eles tiveram muito tempo pra estudar e entender a escrita do Cafezinho e os pontos que ele geralmente traz. Então, agora que temos a resposta de que um dos dois vai batalhar com o Cafezinho, eu estou com grandes expectativas de que vocês estudem bem e de que vocês escrevam boas histórias. Principalmente essa batalha agora da Yuki com o Sinistro. Mano, eu não vou falar o que eu tô pensando sobre a do café. Eu vou anotar num papel depois. Se for o tema que eu falei, eu abro na live, tipo, eu abro o papelzinho. Depois eu vou fazer isso. Eu vou pegar uma caneta só pra anotar isso, mano. Já aproveitando o gancho que a Cassie falou que ela espera a história do cafezinho, que ela tá ansiosa, vocês têm alguma desses três que vocês falam, pô, tô muito curioso na história de tal? Mano... É o que eu falei, do Cafezinho. Do cafezinho também? Mas foi o que eu falei no início, no Cafezinho, porque eu tô ansiosa pra ver o Cafezinho com alguém. Sim. Eu tô ansioso pra ver o final, mano. Eu não tô nem ansioso pra essa próxima.
Entendi. Porque o cafezinho, ele não caiu até agora e todas as histórias foram muito foda, né? Vamos falar assim. Então eu espero Sim. que continue nessa Sabe linearidade o que é dele. foda? Ninguém Fala. dava nada, mano. O cara foi estudando um por um quem ia contra Uhum. ele. Ninguém Gênio. dava nada, mano. Gênio. Foi o que ele falou Eu em achei, Sim, entrevista. mano. Ele vai começar calado e vai ganhar. Foi o que ele falou Sim. em Sim, eu mano. entrevista. achei de uma astúcia tão grande que ele foi quietinho. Ele chegou quietinho, aí ele entrou quietinho na batalha, foi escrevendo as histórias, não arranjou treta com ninguém. Foi lá amigo de todo mundo, toda galera, toda família, todo jovem. Como que pode, né? Meu Deus. E tá na final Eu no lugar incrível. deles, mano, eu tava puxando briga com todo mundo, velho. Mas tá muito boa essa batalha. Pelo menos eu tô Sim. gostando muito dessa batalha e a gente tá aprendendo muito com o pessoal daqui, então tá sendo espetacular. E espero que a próxima que um dia a gente faça, que não vai ser esse ano, pelo amor de Deus, Não tem como. é, mas espero que a próxima a gente melhore mais em certos pontos que a gente errou aqui, né, e tudo mais. Então, cada vez melhorando. Só isso que eu digo. Cada vez melhorando. É isso aí. Bom, então, obrigado pela batalha de hoje, obrigado pela sua participação, Mia. Foi muito bom narrar suas histórias. A gente curtiu lê-las aqui, apreciar também. Obrigada. Isso aí. E obrigado a todos vocês que assistiram. Esperamos vocês na próxima batalha e podem se despedir, porão. E não Não tem sou goteira no zicador, porão. Não tem. Tem sim, mano. Caiu a goteira aqui em mim agora, caba. Olha ali, você não tá ouvindo a goteira aqui, não? Façamos Eu não Durepox sou. ontem. Primeiramente, chat, eu não sou zicador. Segundamente, É liguem pros seus bitcoins, instalem sua ex e comprem Linux. Acabou. Só isso. É importante. Ai, muito bom. No porão tem goteira, mas também tem pizza. Vale lembrar. Não tem não, mano. Ela recebe pizza, mano. ela comeu tudo, Tem clubismo chat. aqui, tá ligado? É. Tem clubismo. Só porque ela é uma gótica franjinha confusa, mano. Mas a minha pizza tinha água de goteira. Independente, irmão. Aqui a gente tá comendo pão com água de goteira, cara. O que você tá falando? Nem pão Tinha sequer, água de caramba. goteira. Sabe isso aqui? Isso aqui é água de goteira. Você Nessa faz garrafa. furo no porão com todo o carinho pra eles reclamar. Tá vendo? Mano, mas aquilo, sei. se não tivesse goteira, a gente nem bebia água, tá ligado? É Tem isso verdade. também. Eu E nem passei nascia 2 dias pra encher cogumelo. essa garrafinha. E nem Sim, nascia mano, sim. cogumelo, fungos assim pra gente comer, né? Então, tá ótimo. Sim, Mas mano. pelo menos tem Eu goteira. caguei no chão pra isso, mano, pra não ser como. Tá ficando nojento daí. Credo, véi. Alguém tá comendo aí no chat? Por favor, não, Que não. horror. Por favor, Não. sim, mano. Ah, Se chama Champion, chat. pecador, caramba. Mas é isso Bom, então. chat. Beijo pra vocês. A gente se vê na próxima. Até o Liguem pra próximo suas sábado. vezes. Até, mano. Não Até. aconteceu nada.